Eu vou conversar agora com a deputada estadual Lia Gomes. Ela vai conversar conosco a partir de agora. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação do mandato da deputada na Assembleia Legislativa e ela gentilmente atende aqui a nossa equipe. Deputada, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso ponto de vista. É um prazer conversar com a senhora ao vivo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço o convite para vir aqui hoje conversar com vocês. Muito bem, deputada. Meninos, se puder liberar aqui o som da deputada no meu ouvido, eu fico muito grato. Deputada, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu queria começar falando sobre a presença da senhora nesse espaço muito importante para as mulheres, para a discussão de políticas voltado para as mulheres, que é a Procuradoria Especial da Mulher, e a senhora coordena esses trabalhos na Assembleia Legislativa. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre o que trata essa Procuradoria, quais são os trabalhos que são desenvolvidos e como é que tem sido nessa discussão sobre esse assunto na Assembleia Legislativa. Bom, a Procuradoria da Mulher é um equipamento que é ligado, faz parte da estrutura da Assembleia Legislativa, que é onde trabalham os deputados estaduais. Ela é um equipamento que faz um atendimento às mulheres vítimas de violência. A gente trabalha com equipe de psicólogas, assistentes sociais e advogadas que atendem essas mulheres vítimas de violência, mas a gente trabalha também em outras frentes, A gente tem feito uma parceria com as mulheres, as vereadoras das câmaras municipais, buscando que elas consigam criar dentro dos seus municípios, equipamentos, procuradorias municipais, que atuem do mesmo modelo da gente, mas dentro dos municípios, vinculada à Câmara de Vereadores. Outra função da Procuradoria é fazer o que a gente chama de trabalho preventivo. Nós trabalhamos bastante com palestras, esclarecendo as mulheres sobre os 5 tipos de violência da Lei Maria da Penha, disponibilizando uma linha de crédito. Nós vamos começar agora com esse programa que chama Donas de Si. Nós vamos visitar 50 municípios, levando o Crédito Amigo para as mulheres que são pequenas empreendedoras, e aí esse empréstimo com juro baixinho para ajudar a impulsionar o negócio delas, ou iniciar o negócio para aquelas que não têm ainda, isso, a independência financeira das mulheres, porque a gente sabe que uma das causas da mulher se submeter à violência doméstica é a falta de autonomia financeira dela, que ela não consegue se manter sem o dinheiro, às vezes, do agressor. Então, a gente busca o empoderamento feminino, esclarecendo todas as leis, para além da Lei Maria da Penha, todas as leis que protegem as mulheres a nível nacional e estadual, sobre as leis aqui do nosso estado também. Fora isso, a gente faz um fortalecimento dos mandatos das vereadoras, fazemos formações a cada 2 meses, a gente reúne todas as procuradoras e fazemos palestras para que a gente possa cada vez mais ampliar, discutir temas, por exemplo, como relacionamentos abusivos. Muitas mulheres ainda sofrem violência sem saber que estão submetidas à violência, porque eu costumo falar que a Lei Maria da Penha, ela é muito conhecida, mas muitas pessoas ainda acham que ela só cobre a violência física, e a Lei Maria da Penha, ela traz outros 4 tipos de violência: a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência psicológica, que muitas vezes é muito dolorida, que mina a autoestima das mulheres, adoece, muitas mulheres ficam depressivas, e que traz um ambiente absolutamente hostil dentro da casa para a criação dos filhos, dos nossos filhos. Infelizmente, as pesquisas mostram que crianças violentos, elas tendem, especialmente os meninos, eles tendem a repetir esse comportamento quando se tornam adultos e constroem as suas próprias famílias.
Perfeitamente. Deputada, a gente está vendo, e sobretudo na última semana, a gente viu isso com maior rigor, porque a gente viu o TRE formar maioria em relação ao caso do PL, justamente por ter está sendo investigado, e isso já analisado pelo TRE, essa questão da possível fraude à cota às mulheres, enfim, do partido, enfim, não cabe ao assunto. Mas minha pergunta é mais direcionada à questão: como é que a gente pode ter dentro do parlamento, e aí digo no parlamento de forma geral, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, até mesmo no Congresso Nacional, a maior presença de mulheres, né? A senhora que está no parlamento e pode também compartilhar conosco, quais são os principais desafios de ser uma mulher com um mandato, né? Como é isso? E como é que a gente pode também trabalhar, até mesmo para as próximas eleições, esse protagonismo feminino como voz ativa no parlamento? A mulher parlamentar, ela sofre também a questão da violência, né? O fato da gente ser mulher não isenta, não existe classe social, não existe nenhuma profissão que a mulher exerça. Aí eu falo como regra geral, claro que tem as exceções, que a gente não sofra violência. E no nosso caso, a gente chama de violência política, né? De gênero. Essa violência aparece muitas vezes quando você subestima, quando os nossos colegas deputados, vereadores, políticos no geral, deputados federais, senadores, subestimam a fala das mulheres, menosprezam. A mulher na política, ela é muito julgada. É uma pergunta que se faz somente para as mulheres, não se pergunta isso para os homens. Por exemplo, com quem elas deixam os filhos para estarem lá trabalhando na Assembleia ou na Câmara Federal. E a gente nunca se lembra de perguntar isso para os homens, com quem você deixou os seus filhos para estar aqui. E aí os estudos mostram, né, tem vários órgãos, a ONU, que estuda a violência política contra a mulher, que mostra que nós somos mais interrompidas do que nas nossas falas. Isso também é uma coisa que ela vai até as ministras do Supremo Tribunal Federal. Teve uma pessoa que estudou isso e mostrou que elas são mais frequentemente interrompidas nas suas falas pelos homens. Então, é um pouco hostil para nós mulheres, mas as coisas estão melhorando cada vez mais. A gente tem conseguido trazer homens para a nossa causa. Eu costumo dizer que esse combate à violência ele ficar restrito somente às mulheres, vai ser muito difícil, vai demorar muitos e muitos anos ainda. Siga a ação também que estudam essa questão da igualdade das mulheres, estimam a continuar nessa velocidade que nós estamos hoje, muito lenta. O Brasil vai levar cerca de 250 anos para as mulheres atingirem a igualdade com os homens, nos mais diversos aspectos, né? Na questão salarial, na questão da redução da violência, na divisão dos trabalhos domésticos. É importante que a gente discuta esse assunto. As mulheres, mesmo as mulheres que trabalham fora, elas trabalham muitas horas a mais do que os homens, com os trabalhos domésticos, com os filhos. Então, todos esses são assuntos que a gente precisa, e a gente tem trabalhado bastante nisso, né? Trazendo a reflexão para os homens, mostrando para as mulheres, né, também esclarecendo os tipos de violência, mas é importantíssimo que cada vez mais a gente consiga trazer os homens para a nossa luta. Perfeitamente. Deputada, vou trazer um pouquinho o assunto aqui para a nossa região do Sertão Central. Nós estamos aqui no município de Quixeramobim, mas transmitindo o nosso programa para toda a nossa região. Eu queria falar um pouquinho sobre saúde e uma problemática aqui que envolve o nosso Sertão Central, que é a questão das especialidades, né? Nós temos um hospital muito importante, muito significativo para a nossa região, que é o Hospital Regional do Sertão Central, mas infelizmente ainda nós temos uma carência muito grande de serviços com especialidades, como por exemplo traumatologia. Uma pessoa cai de moto aqui no Quixeramobim e precisar de uma cirurgia de trauma, tem que ir para Fortaleza, tem que recorrer a unidades em Fortaleza. A gente está tendo um hospital como esse aqui
Como é que a gente pode discutir a abertura de novas especialidades? Como é que tem sido esse debate na Assembleia Legislativa? De que forma essa região pode receber até mesmo serviços de oncologia e outros serviços que são tão caros à nossa região também e que são tão dependiosos de unidade em Fortaleza? A gente precisa encarar essa questão da saúde com políticas públicas nacionais, né? O hospital aí de Quixeramobim foi construído pelo meu irmão, o senador Cid Gomes, né? Eu fui para a inauguração, ele inaugurou nos últimos dias de governo, mas a saúde é uma política muito cara, né? São máquinas caras, insumos caros, equipamentos que na maior parte do Brasil, por um erro da nossa política econômica, né, até nas compras do Ministério da Saúde, a gente não importa muita coisa e aí paga em dólar, né, podendo estimular a produção de coisas simples. Eu nem falo de tecnologias mais complexas como a ressonância magnética, mas falo de coisas simples como uma prótese, como uma cama hospitalar. Nós temos tecnologia no Brasil para fabricar isso. A gente precisa discutir também a questão do financiamento. Como eu falei, a saúde é uma política muito cara, né, e a gente precisa da ajuda do governo federal. Para você ter uma ideia, desde 2015, que há as tabelas do SUS, né, que é quem o governo federal repassa para os estados e municípios os recursos para os cuidados na saúde. Então, desde 2015, essa tabela não é reajustada. E os preços dos equipamentos subiram muito, né? A nossa moeda se desvalorizou e a gente paga muito caro para importar os insumos nos hospitais. Então, a gente precisa direcionar faculdades para abrir mais especializações. Eu converso com muitos prefeitos e eles me relatam da dificuldade de conseguir especialistas para ir para o interior. Os especialistas são poucos e eles preferem ficar na capital, onde tem uma estrutura maior, onde muitas vezes eles conseguem ganhar salários melhores e consultas de um valor mais alto do que os especialistas que moram no interior do estado. O estado do Ceará, quando o Cid assumiu o governo do estado, a União entrava com cerca de 60% do financiamento dos hospitais. E hoje o estado do Ceará gasta 5 vezes mais o valor que a União investe. E é claro que o Ceará, sendo um estado pobre, não consegue dar o devido impulsionamento que os hospitais regionais precisam. Eles ainda funcionam com a capacidade abaixo do que poderiam funcionar, mas a dificuldade principal é o financiamento, que tem que ser revista essa tabela pelo governo federal para repassar mais recursos para o Estado. É de obrigação do SUS fazer a maior parte do financiamento da saúde, por ser um equipamento caro, porque no Brasil existe uma distorção. Todos os serviços, a maior parte dos serviços, são prestados dentro dos municípios e a saúde que a gente chama terciária, que são procedimentos mais complexos e mais caros, cirurgias, neurocirurgias da cabeça, transplantes cardíacos, esses estão hoje financiados principalmente pelo governo do estado. Então, a gente precisa muito da ajuda do governo federal para o governo do Ceará conseguir impulsionar, para funcionar numa capacidade maior, os seus hospitais regionais. Pois é, esse é um assunto realmente muito complexo e que precisa, inclusive, o Ceará recebeu a visita da ministra da Saúde, ela esteve no Hospital do Vale do Jaguaribe, lá no município de Limoeiro do Norte. O Ministério da Saúde anunciou recursos na monta de quase 150 milhões de reais para ajudar no funcionamento, né, no efetivo funcionamento daquela unidade também, na região do Vale do Jaguaribe. Mas falando sobre saúde, uma demanda muito grande também aqui da nossa região é a questão das cirurgias, né? E a Assembleia votou recentemente um projeto, foi enviado pelo governo, justamente para acelerar esse processo de cirurgias que estão, os cearenses, sobretudo aqui da nossa região também, dependendo, esperando muito essas cirurgias. Deputada, isso é um dilema de muitos quixeramobinenses, de muitos amigos nossos aqui da nossa região.
vai aqui mais um pedido também em reforço para que isso ande um pouco mais, que a senhora também use a sua voz aí na Assembleia por essa demanda na nossa região, porque realmente tem muita gente esperando cirurgia e olha, é um drama que a gente vive em alguns casos e isso é muito dependioso e vai aqui o pedido em nome da nossa região do Sertão Central, também esse reforço para que esse processo ande logo e que a Assembleia também possa debater e fazer essa ponte para que isso seja rapidamente solucionado e essas pessoas tenham acesso a essas cirurgias que são fundamentais para garantir a saúde dessa população. Sim, o governo, nós votamos na Assembleia, né, um programa que visa diminuir as filas de cirurgia. Estima-se aí que existam pelo menos 60 mil pessoas esperando cirurgias e exames especializados aqui no nosso estado. O governo vai investir 130 milhões, aí mais uma vez eu ilustrando o que eu falei, né? 105 milhões vão ser recursos do próprio estado do Ceará, do povo do Ceará, e 25 milhões vão vir do governo federal. Pois é, para você ver a disparidade que existe nesses valores, né, e que precisam ser realmente revistos. Ô, deputado, vamos falar um pouquinho também sobre política, vamos falar um pouquinho sobre o partido da senhora, vamos falar sobre o PDT. O PDT está na base do governo do governador Eumano de Freitas, mas tem algumas vozes díspares dentro do partido. Como é que tem sido conviver aí na Assembleia Legislativa? Como é que tem sido essa situação? Como é que a senhora analisa esse momento do PDT aqui no Ceará? É um momento ruim para nós, né? A gente vinha tanto com unidade no partido como de uma aliança que começou lá em Sobral, em 1997. Sobral, a gente já faz essa alternância de poder, já teve prefeitos do PT ou vice-prefeitos quando a gente era cabeça de chapa, e infelizmente a conjuntura política da última eleição nos levou a esse racha. O PDT tem 13 deputados, 10 deputados, né? Eu inclusive estamos apoiando o governo Eumano, fazemos parte da base de apoio do governo. E mais 3 deputados estão na oposição. Mas a gente convive bem, inclusive eu sento do lado deles, dos 3 que estão na oposição, são meus companheiros, a gente tem uma relação muito respeitosa, mas está muito politizada a discussão na Assembleia, né? Já estão trazendo muita questão da eleição municipal, né, para prefeito de Fortaleza. Então, a Assembleia, muitas vezes, ela acaba ficando com um pouco de clima de Câmara Municipal, né? São trazidos muitos assuntos, críticas ao governo Sarto, e aí os 3 que fazem parte da oposição são os que mais defendem o prefeito Sarto. Mas é o que eu falei, a convivência é pacífica, a gente se respeita, e eu espero que a gente consiga, alguma hora, voltar a ter essa unidade no partido. Se Fortaleza, isso nos enfraquece, né, como partido. Eu acredito que nós vamos perder alguns deputados a hora que abrir a janela de filiações, mas vamos continuar batalhando, fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Havia rumores na imprensa alguns dias atrás de que o irmão da senhora, o Cid Gomes, pudesse deixar o PDT, e ele reafirmou que isso não é possível e que ele permanece no PDT, que está feliz no PDT, está bem no PDT. É a mesma pergunta que eu faço aqui para a senhora está bem no PDT, deve permanecer no partido, mesmo com esse racha dentro da sigla? Com certeza, não pretendo sair do PDT, eu me identifico muito com as bandeiras do partido, eu faço parte do braço feminino do partido, que chama Associação da Mulher Trabalhista, Ação da Mulher Trabalhista, eu faço parte, sou vice-presidente da Ação da Mulher Trabalhista no Estado, e a gente é um partido que sinto, como o Cid falou, muito confortável, gosto muito das nossas lideranças, do presidente que não está agora, né, assumiu o ministério, Carlos Lupe, ele nos dá bastante respaldo. É um partido que valoriza as mulheres, a gente tem uma presidente nacional, que é do Rio Grande do Sul, a Miguelina, que nos fortalece muito, nos dá muito apoio, ela briga para a gente aumentar a participação das mulheres no PDT. Ainda sou a única deputada do partido, né, são 12 homens, só tem eu de mulher, mas a gente busca melhorar esses indicadores, fortalecer as mulheres, para que a gente tenha uma maior participação, mais voz
dentro do nosso partido. Para a gente finalizar, deputada, já agradecendo mais uma vez a sua gentileza de conversar aqui conosco, como é que a senhora vê essa antecipação dessas conversas para 2024, essas possibilidades de Evandro Leitão sair ou não do partido, essas discussões, a senhora acha antecipado ou o tempo adequado para a discussão de 24? Eu acho antecipado, porque muitas vezes a gente acaba não discutindo os assuntos que são estaduais, né, que a gente deveria estar focando mais nessa questão, mas acho que é uma coisa natural da política, porque a estratégia das eleições, o Brasil tem esse modelo de a cada 2 anos, então a gente vive ano sim e ano sim a discussão, porque um ano é um ano de eleição, o ano seguinte já é o ano pré-eleitoral, e a gente sabe que a política é um xadrez, né? Tudo que a gente vai conseguir na eleição depende muito dos passos, né? Do planejamento antecipado, das posturas para as alianças, e isso sempre é feito de maneira precoce, mas eu acho que se dá muito por essa questão da gente ter eleições a cada 2 anos. Se elas fossem a cada 4 anos, como já foi no passado, a gente não teria que viver nesse clima pré-eleitoral e eleitoral. É política todo dia, né, deputada? Não tem um dia de sossego. E a senhora está dentro de uma família que a política está na veia, né? Eu costumo falar, né, às vezes tem algumas críticas que a gente, como família, enfrenta, né, que eles dizem que tem muito Ferreira Gomes na política, mas eu costumo dizer que esse é um fenômeno que acontece em todas as profissões. A gente tem famílias inteiras que são todos médicos, a gente tem família, lá em Sobral eu costumo citar um exemplo interessante, tem uma família que são 5 irmãos, todos eles são cabeleireiros, a gente vê para a carreira, vai muito do que a gente conversa em casa, do nosso dia a dia. Eu convivo com a política dentro da minha família desde meus 10 anos de idade, quando meu pai foi candidato a prefeito em Sobral, e de lá para cá foi Ciro, Cid, Ivo e agora eu. Porque eu sou uma apaixonada pela política, eu acho a política uma ferramenta, eu acho que é a melhor ferramenta para transformação social. Eu costumo às vezes até ilustrar uma fala do Papa Francisco, que ele diz que todo cristão tem a obrigação de participar da política. A política, ela está um pouco desmoralizada, mas ela ainda é o meio que resolve a nossa vida. O preço do combustível, a gente acompanhou aí as primeiras medidas de redução do lucro da Petrobras, é quem decide, como eu falei aqui com você, as questões da saúde, as importações, a revisão de tabela do SUS, salário mínimo, a cesta básica, os juros, tudo na nossa vida passa pela política. Então, as pessoas precisam participar mais. A política é muito empolgante e eu às vezes lamento porque a imprensa no geral, não vai aqui uma crítica a você, mas a imprensa no geral, o engajamento nas redes sociais, quando o jornal era de papel, tudo que é negativo repercute muito mais do que as coisas positivas. Se um prefeito inaugura uma escola de tempo integral na cidade, é muito difícil que a imprensa noticie isso, a não ser quando os assessores já têm um contrato, né, com os jornalistas para divulgar as obras. Se não for isso, ninguém fala. Agora, se falar de um prefeito ou um vereador que está envolvido no caso de corrupção, isso ganha uma dimensão grande, todo mundo quer comentar e compartilhar, então acaba que traz esse prejuízo para as pessoas, especialmente para as pessoas sérias que estão na política, que existem muitas, mas o negativo é sempre muito mais ressaltado do que o lado positivo, as realizações que todos os políticos bons estão fazendo aí Brasil afora. Deputada, agora sim, para a gente finalizar, agora eu vou fazer uma pergunta muito pessoal e muito minha mesmo. A senhora é de uma família de tradição política aqui do estado do Ceará, Ferreira Gomes. Dá para separar os momentos familiares da política, ou seja, o convívio familiar entre os irmãos, entre a família e a política, ou não dá mesmo? É um pouco difícil porque a gente sempre foi acostumado, como eu falei aí para você,
desde 1976, que meu pai entrou na política, a gente sempre marchou unido, e essa divisão até que foi na última campanha, que um foi para um lado, o outro foi para o outro, é muito ruim, mas eu acredito que a família vai voltar a trabalhar junto, a ter essa unidade, porque o amor entre irmãos, ele sempre prevalece. Então, eu acho que as mágoas com o tempo vão ser amenizadas. Muito bem. Deputada Lia Gomes, muito obrigado pela gentileza de conversar com a nossa equipe aqui para todo o Nordeste, no nosso ponto de vista, na TV, no rádio e na internet. Muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda para conversar conosco. Estamos sempre à disposição e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada.